Capítulo 4, Jeremias. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se tirares os teus ídolos abomináveis de diante de mim e não andares mais vagueando, e se em verdade, em justiça e em retidão jurares, tão certo como vive o Senhor, então nele as nações serão abençoadas e nele exultarão. Subtítulo: Judá é ameaçada de invasão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: Lavrai o vosso campo, vosso, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor e circuncidai o coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que a minha ira não sobrevenha como fogo e arda, sem que ninguém o possa apagar, por causa da maldade dos vossos atos. Anunciai em Judá, publicai em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, reúne-vos, entremos nas cidades fortificadas, levantai o sinal para Sião, buscai refúgio, não demoreis, porque trago do norte uma calamidade, uma grande destruição. Um leão subiu da sua toca, um destruidor de nações. Ele já partiu, saiu do seu lugar para arruinar a tua terra, para que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, veste-vos de pano de saco, lamentai e chorai, porque o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, fraquejará o coração do rei e dos seus oficiais. Os sacerdotes ficarão aterrorizados e os profetas perturbados. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, tu enganaste inteiramente este povo e Jerusalém, dizendo: tereis paz. Entretanto, a espada já nos fere a garganta. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento abrasador vindo das dunas do deserto sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte que este virá da minha parte. Agora eu mesmo pronunciarei juízos contra eles. Vem subindo como nuvens. As suas carruagens são como o redemoinho. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Limpa da maldade o teu coração, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando abrigarás em ti planos malignos? Porque uma voz anuncia desde Dan e proclama a desgraça desde os montes de Efraim. Anunciai isto às nações. Proclamai contra Jerusalém. Inimigos vêm de uma terra remota. Eles lançam seu grito contra as cidades de Judá. Eles a cercam como guardas que protegem um campo, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu procedimento e os teus atos te trouxeram essas coisas. Tão amarga é esta tua desgraça que fere até o coração. Subtítulo: Lamentação por Judá. Ah, minha aflição, eu me contorço em dores. Ó paredes do meu coração, o meu coração se agita. Não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o tumulto da guerra. Um desastre sobre outro se anuncia, porque toda a terra já está arrasada. De repente, foram destruídas as minhas tendas, e num instante as minhas lonas. Até quando verei a bandeira e ouvirei o som da trombeta? De fato, o meu povo é insensato. Já não me conhece. São filhos tolos, sem entendimento. São espertos para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, também para o céu, e não tinha a sua luz. Olhei para os montes, e eles estavam tremendo. Todas as colinas estremeciam. Olhei, não havia homem algum,
e todas as aves do céu haviam fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam arrasadas diante do Senhor, por causa do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda esta terra ficará destruída, mas não a consumirei totalmente. Por isso a terra lamentará e o céu em cima escurecerá. Pois assim falei, assim determinei, e não me arrependi, nem desistirei disso. Ao grito dos cavaleiros e flecheiros, todos os moradores das cidades fogem, entram pelas matas e escalam as rochas. Todas as cidades ficam abandonadas, sem morador algum. Agora, ó cidade destruída, que farás? Embora te vistas de púrpura e te adornes com enfeites de ouro, embora pintes os olhos, inutilmente te embelezas. Os teus amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida, pois ouvi um grito como de uma mulher em trabalho de parto, a angústia de quem dá à luz o seu primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos. Ai de mim, que desfaleço por causa dos assassinos. Capítulo 5, Jeremias. Subtítulo: A rebeldia de Jerusalém é denunciada. Andai pelas ruas de Jerusalém, vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças. Se puderdes encontrar um só homem, que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a cidade. E ainda que digam, vive o Senhor, certamente juram com falsidade. Ó Senhor, por acaso não é a verdade que teus olhos procuram? Tu os feriste, mas não lhes doeu. Tu os consumiste, mas se recusaram a receber a correção. Endureceram o rosto mais do que uma rocha, e não quiseram se converter. Então eu disse: de fato, eles são pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, nem a justiça do seu Deus. Irei aos líderes e falarei com eles, pois conhecem o caminho do Senhor e a justiça do seu Deus. Mas também eles quebraram o jugo e romperam as cordas. Por isso, um leão da floresta os matará, um lobo dos desertos os destruirá. Um leopardo ficará à espreita contra suas cidades. Todo aquele que delas sair será despedaçado, porque as suas transgressões são muitas, e a sua rebeldia é grande. Como poderei perdoar-te? Pois teus filhos me abandonaram e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu os haver sustentado, adulteraram e se ajuntaram em bandos nos prostíbulos. Como garanhões bem nutridos, cada um andava relinchando à mulher do seu próximo. Por acaso não os castigarei por causa dessas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingarei de uma nação como esta? Subtítulo: A queda de Judá é inevitável. Subi aos seus terraços de videiras e destruí-os, mas não façais uma destruição total. Cortai seus ramos, pois não são do Senhor. Porque a casa de Israel e a casa de Judá têm agido com infidelidade para comigo, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram: ele não fará nada, nenhum mal virá sobre nós. Nunca veremos espada nem fome. Até mesmo os profetas não passam de vento, e eles não têm a palavra. Assim acontecerá a eles o que anunciam. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porque disseste tal palavra, converterei minhas palavras em fogo na tua boca, e este povo em lenha, e o fogo o consumirá. E trago contra vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, é uma nação vitoriosa, uma nação antiga, uma nação cuja língua não conheces e cuja fala não entendes. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são valentes.
Eles devorarão a tua colheita e o teu pão, devorarão os teus filhos e as tuas filhas, devorarão os teus rebanhos e o teu gado, devorarão a tua videira e a tua figueira, destruirão pela espada as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei totalmente. E quando disserdes, porque o Senhor nosso Deus nos fez todas estas coisas? Então lhes dirás, assim como vós me abandonaste e serviste a deuses estrangeiros na vossa terra, assim também servireis estrangeiros em terra que não é vossa. Subtítulo: A culpa de Judá. Anunciai isto à casa de Jacó, e proclamai-o em Judá. Ouve agora isto, vós, povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Vós não me temeis? Diz o Senhor. Não tremereis diante de mim? Que por ordem eterna coloquei a areia como limite para o mar, que ele não possa passar? Ainda que suas ondas se levantem, não poderão prevalecer. Ainda que rujam, não poderão ultrapassá-lo. Mas este povo é de coração obstinado e rebelde. Viraram-se e foram embora. E não dizem no seu coração: temamos agora o Senhor, nosso Deus, que no tempo certo dá a chuva do outono e da primavera, e nos conserva as semanas determinadas da colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram essas coisas, e os vossos pecados apartaram de vós o bem. Porque no meio do meu povo há ímpios que ficam à espreita como caçadores de pássaros. Fazem armadilhas e apanham os homens. As suas casas estão cheias de traição, como gaiola cheia de pássaros. Por isso se engrandeceram e enriqueceram. Engordaram a si próprios. Estão bem alimentados. Também excedem o limite da maldade. Não julgam com justiça a causa dos órfãos, para que prosperem, nem defendem o direito dos pobres. Por acaso não trarei castigo por causa dessas coisas, diz o Senhor, ou não me vingarei de uma nação como esta? Uma coisa espantosa e horrível tem ocorrido na terra. Os profetas profetizam falsidade. Os sacerdotes dominam com autoridade própria, e o meu povo gosta disso. Mas o que fareis quando isso chegar ao fim? Capítulo 6, Jeremias. Subtítulo: Jerusalém é ameaçada de cerco. Procurai abrigo, filhos de Benjamim, fuge de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o sinal sobre Bet-Aquerem, porque do norte vem surgindo uma catástrofe, sim, uma grande destruição. Exterminarei a filha de Sião, linda pastagem. Contra ela virão pastores com seus rebanhos. Levantarão suas tendas ao redor dela e apacentarão, cada um no seu lugar. Preparai-vos para lutar contra ela. Levantai-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós, pois o dia declina, e as sombras da tarde vão se estendendo. Levantai-vos, subamos de noite e destruamos as suas fortificações. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai suas árvores e levantai rampas de cerco contra Jerusalém. Esta é a cidade que será castigada. No meio dela há só opressão. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva fresca a sua maldade. O que se ouve nela é violência e destruição. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ó Jerusalém, aceita a correção para que eu não me aparte de ti, para que eu não faça de ti uma devastação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebuscarão cuidadosamente o remanescente de Israel como uma vinha. Estende a tua mão aos ramos, como aquele que colhe uvas. A quem falarei e testemunharei para que ouçam.
Os seus ouvidos estão fechados e eles não conseguem ouvir. A palavra do Senhor se tornou desprezível para eles, e nela não têm prazer. Pois a ira do Senhor transborda dentro de mim. Estou cansado de retê-la. Derrama-a sobre os meninos pelas ruas e também sobre os grupos de jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e os velhos com os de idade avançada. As suas casas serão dadas a outros, com seus campos e suas mulheres, porque estenderei a minha mão contra os habitantes da terra, diz o Senhor, porque são todos gananciosos, do mais pobre ao mais rico, e todos eles agem com falsidade, desde o profeta até o sacerdote. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, mas não há paz. Por acaso se envergonharam por terem cometido abominação? Não, de maneira alguma. Nem mesmo sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Tropeçarão quando eu os castigar, diz o Senhor. Subtítulo: A queda de Jerusalém virá. Assim diz o Senhor: ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos. Qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas eles disseram: não andaremos nele. Também coloquei vigias sobre vós, dizendo: estai atentos ao toque da trombeta. Mas eles disseram: não escutaremos. Portanto, ouve, ó nações, e ficai sabendo, ó testemunhas, o que lhes acontecerá. Ouve, ó terra, trarei castigo sobre este povo, o próprio fruto dos seus projetos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Para que me serve o incenso de Sabá ou a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: estou pondo obstáculos a este povo. Juntos, pais e filhos tropeçarão neles. O vizinho e o seu amigo perecerão. Assim diz o Senhor: um povo está vindo da terra do norte, e uma grande nação se levanta das extremidades da terra, armados com arco e lança. São cruéis e não têm piedade. Seus gritos ressoam como o mar. Vêm montados em cavalos, dispostos como soldados para a batalha contra ti, ó filha de Sião. Ao ouvirmos essa notícia, nossas mãos enfraquecem. Angústia e dores se apoderam de nós, como as dores de quem está em trabalho de parto. Não saiais no campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo tem a espada e há terror por toda parte. Ó filha do meu povo, veste-te de pano de saco e revolve-te na cinza. Chora com pranto amargurado, como se chora pelo filho único, porque o destruidor virá de repente sobre nós. Eu te pus como examinador e avaliador do meu povo, para que proves e examines o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro. Todos eles andam em corrupção. O fole soprou, e o chumbo se derreteu com o fogo. A depuração é inútil, pois os perversos não são arrancados. São chamados prata refugada, porque o Senhor os refugou.